Agora eu vou fechar tudo isso daqui, vou fechar tudo, fechar isso aqui e vamos lá. Eu vou abrir o meu index.php. Nesse index.php é onde eu vou fazer o bloqueio dos usuários. Eu vou fazer o bloqueio como? Para poder fazer o bloqueio, eu preciso falar para o meu código o seguinte: eu quero fazer o bloqueio somente para o painel administrativo. Caso for o site normal, o portal normal, eu não quero fazer o bloqueio, eu não quero nem verificar se determinado método está cadastrado no banco de dados, com aquele administrador, com aquele controle, enfim. Eu não quero fazer nada disso. Se não for painel administrativo, eu pulo toda essa parte. E como que eu faço isso? Eu vou chamar aqui o controller reflection. Esse controller reflection vai ser igual a new reflection class. Nesse reflection class eu vou passar o controller. Esse controller, ele é a instância do meu controller. É justamente esse daqui. É a instância do meu controller. E no caso, eu nem precisaria chamar esse controller new controller, porque você sabe que dentro desse load já estou fazendo a instância do meu controller. Aqui dentro do controller home ou dentro do controller not home já estou fazendo a instância do controller. Então nem preciso passar, nem preciso chamar aquele new. Não sei nem por que eu chamei aquele new. E também preciso fazer o quê? Aqui dentro do try, só colocar uma contrabarra aqui, senão vai acabar dando problema. E agora com esse objeto reflection controller ou controller reflection, eu posso ter acesso a vários métodos. E o método em específico que eu quero é o seguinte: get namespace name. Eu quero pegar o nome do namespace, o caminho todo certinho do namespace. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou atualizar e apareceu aqui get namespace. Get namespace name. Isso aqui é um método, não é um atributo. Agora sim, olha o que apareceu. Apareceu esse namespace aqui. E esse namespace é somente para o painel administrativo. Então, o que eu posso fazer? Aqui dentro, eu vou fazer um if o quê? Controller reflection get namespace name, se ele for igual a esse namespace, daí sim eu faço o bloqueio. Só tirar isso aqui. Eu poderia colocar isso aqui também dentro do try, sem problema nenhum. Agora aqui dentro eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar permission igual a new, vai ser permissions no plural, permission, e vou chamar o permission. Ele vai funcionar dessa maneira. Agora aqui dentro desse permission, dentro dessa classe permissions, daí sim eu vou fazer toda a lógica para bloquear ou não o acesso do usuário. Eu vou criar dentro de app, dentro de classes, vai ser o permissions.php. Vai ser permissions e vou criar o método construtor. Nesse método construtor, eu vou precisar passar o seguinte: eu preciso pegar o method, eu preciso pegar o controller, preciso pegar o método de controller, eu vou passar aqui o controller e também vou pegar o method, e também eu preciso pegar o usuário, private, vai ser o user, e vou colocar todos esses atributos, eu vou fazer a chamada aqui dentro do construtor. Então vai ser this controller, vai ser igual a new, não, vai ser igual a controller, vai ser this methods, vai ser igual a methods, e vai ser this user igual. Eu poderia instanciar o user aqui, pegar os dados do usuário, mas vou fazer dessa maneira. Eu vou chamar getUser e vou passar o quê? Vou passar new administrador. Mas o que isso significa? Significa que eu tenho que ir lá dentro do meu arquivo de helpers, das funções, e criar esse getUser. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o helpers.php e vou colocar logo aqui embaixo, vai ser um function getUser. Agora em qualquer controller, em qualquer lugar que eu quiser pegar os dados do usuário, ou seja, administrador ou não, eu chamo através desse getUser. Eu tenho aqui o module e vou chamar user igual a new user. E aqui embaixo eu só vou colocar return. Return vai ser user. Eu vou chamar um método chamado user e vou passar aqui o module. O que isso significa? Que eu vou ter que criar a classe chamada user. Essa classe chamada user
Espera aí, app models user, não é esse que eu quero, é uma classe chamada user. Aqui dentro de app, dentro de classes, eu vou ter que criar uma classe chamada user. Então vai ser new file user.php. Pelo seguinte, se eu quiser pegar os dados do administrador, ao invés de eu instanciar o model administrador, e também quando eu quiser pegar os dados do usuário sem ser o administrador, ao invés de eu instanciar a classe user, eu vou utilizar somente essa classe. Class, aqui vai ser user. Eu vou criar um public function, vai ser user. Eu vou passar aqui o model, estou esperando o model. E aqui dentro, if not e set, se não tiver setado a sessão. Qual sessão? A sessão com o model logado. Isso aqui você vai entender lá no curso de login. Aqui vai ser return model. Eu vou chamar o método find. Eu vou encontrar pelo ID. Eu vou encontrar pelo ID o quê? O session model data. E eu vou passar aqui e vou chamar o ID. Ponto e vírgula. Agora, se não tiver setado essa sessão nessa propriedade logado, então eu vou achar ele. Ou melhor, se tiver setado, não se não tiver setado, é se tiver setado. Se tiver setado, daí eu pego os dados que estão aqui dentro desse data. Se eu acessar aqui o administrador.php, veja que eu tenho logado e veja que eu tenho data. Mas, que nem eu falei, você vai entender tudo isso em detalhes lá no curso de login. Agora, eu posso fechar e aqui dentro desse helpers, também aqui dentro do helpers já está tudo correto. Mas só que esse controller e esse method, eu não quero pegar, quer dizer, esse controller, eu não quero pegar a instância do controller, eu quero pegar o controller em si. Por exemplo, o namespace junto com o nome do controller. Então, eu vou vir aqui dentro de index, eu vou colocar controller igual, vai ser controller found igual new controller, e aqui vai ser controller found. E vou chamar aqui dentro do permission, eu vou chamar controller found e vou chamar o método chamado getController. E esse método getController, será que eu criei aqui dentro de controller? Vamos lá. Veja que eu não tenho em lugar nenhum esse getController. Então, eu vou ter que criar esse getController somente para poder pegar o caminho desse controller, o caminho já com o nome do controller. Eu vou chamar aqui embaixo, por último, vai ser um public function getController. Nesse getController vai ser somente um return this controller. Simples, né? Agora eu posso fechar isso daqui, vou voltar aqui dentro desse permission. O que mais que eu preciso passar para dentro desse permission? Eu preciso passar também o method. Então, eu venho aqui e passo o method. Agora, eu volto aqui dentro de permissions e tenho todos os dados aqui certinho. Então, essa aula está ficando por aqui. Na próxima aula, vamos continuar aqui com o bloqueio dos usuários, bloqueio ou liberação do acesso dos usuários. Valeu, um abração e até mais.